Olá pessoal, eu vou aqui resolver a pedido de um colega, resolver mais uma questão aí do livro do Halliday, né, o livro de física aí, o volume 3, que trata aí da aplicação aí da lei de Coulomb. A questão, né, que foi solicitada, né, para resolver é a seguinte: duas partículas fixas de cargas Q1 igual a 1 picocoulomb positiva, né, e Q2 menos 3 picocoulomb, né, uma carga negativa, estão a uma distância L de 10 centímetros uma da outra. Onde deveria estar localizada uma terceira carga, de modo que a força eletrostática resultante atuando sobre ela fosse nula? Aqui está o diagrama, né, da disposição das duas cargas, né, que foi mencionada no enunciado. E aqui são os dados do problema, né? Eu fiz um resumo aqui dos dados que foram fornecidos pelo problema, que é o valor da carga, né? Q1 e Q2. A distância aqui eu já coloquei na unidade do SI, né? Que é em metro. Então 10 centímetros equivale aí a 0,10 metros. Antes de começar aí efetivamente a resolução, vamos entender o seguinte: o que o problema está querendo é onde vai ser inserida aqui uma terceira carga, de forma que se consiga aí ter a força, a resultante das forças que atuam sobre essa carga igual a zero. Então, para que a gente tenha entendimento sobre isso, vamos analisar o seguinte: para que a resultante da força seja igual a zero, primeiro que as forças elas têm que estar na mesma direção, ter o mesmo módulo e estarem em sentidos opostos. Então, num primeiro momento, eu sei que, de acordo com o desenho, né, o esboço do desenho que foi dado, como essas cargas são fixas, então essa carga tem que estar na mesma direção. Se tem que estar na mesma direção, então ela vai estar sobre essa reta aqui, o eixo X. Ela não poderia estar fora do eixo X, porque não estaria aí, não atenderia um dos critérios, que é ter a mesma direção. Então se sabe que ela vai estar sobre o eixo X, essa terceira carga. Agora temos que saber em que posição do eixo X essa carga vai estar, se é entre as duas cargas ou se próximas a ela, né? Ou ao lado direito aqui da carga Q2 ou ao lado esquerdo aqui da carga Q1. Então, para que a gente possa saber aí onde ela vai se posicionar, vamos analisar da seguinte forma. Então nós temos aqui o eixo, né, XY, né? Então vamos pensar assim: se eu tenho aqui vou reescrever aqui as cargas. Então eu tenho aqui a carga Q1, que é uma carga positiva, e tenho aqui uma carga Q2, que é uma carga negativa. Como a carga Q3 ela é móvel, né? Então se eu colocar a carga Q3 em algum lugar aqui, né? Não necessariamente é no meio, né? Mas vamos colocar aqui em qualquer lugar. A carga de prova, né, dessa carga Q3, vamos adotar aí como sendo positiva. Então normalmente a carga de prova ela é positiva. Então vamos partir desse princípio. Também poderia ser uma carga negativa, mas vamos utilizar aí a carga positiva. Então agora vamos descrever, representar aí as forças que atuam na carga Q3 nessa condição aqui. Então a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q3 é uma força de repulsão, porque elas têm o mesmo sinal, né? As duas são positivas, então cargas de mesmos sinais elas se repelem. No entanto, a carga Q2 exerce uma força em Q3 de atração, porque elas têm carga de sinais opostos. Então
Então aqui, ó, é a força que 1 faz em 3, e aqui a força que 2 faz em 3. Então aqui, ó, estaria, mesmo que as duas forças aqui tenham o mesmo módulo, né, a mesma intensidade, estejam na mesma direção, só que os sentidos delas não são opostos. Então eles estão no mesmo sentido. Então essas forças vão se somar. Então de maneira alguma eu vou ter aqui uma força resultante igual a zero. Então está descartada a hipótese de colocar a carga Q3 entre as duas cargas. Agora vamos pegar a carga Q3 e colocá-la do lado direito da carga Q2. Então se eu colocar a carga Q3 aqui do lado direito da carga Q2, a força que a carga Q1 exerce em Q3 é de repulsão. Então eu teria aqui a força que 1 faz em 3. E a força que Q2 faz em 3 é de atração. Nessas condições aqui, é possível não, né? Dá a entender, né, que é possível se obter aí uma força resultante nula. Por quê? As forças estão na mesma direção, têm sentidos opostos. Agora resta saber se elas vão ter a mesma intensidade. Vou dar uma pausa, só fazer um parênteses aqui e vamos analisar. Depois eu volto aqui, mas vamos analisar se essa carga tiver for colocada, né, ao lado da carga Q1, né? Então vamos imaginar que a carga está aqui ao lado de Q1. E aí vamos verificar as forças. Observe que a carga Q1 exerce uma força de repulsão. E a carga Q2 uma força de atração. Se a gente observar, ó, as forças elas assumem as mesmas disposições, né, quanto aos seus sentidos e direção. Porém, vamos pensar o seguinte: a carga Q1 ela tem 1 microcoulomb, desculpa, 1 picocoulomb. E a carga Q2 tem 3 picocoulomb. O menos aqui é só para indicar que ela é carga negativa, mas em módulo, né, a carga Q2 é 3 picocoulomb e a carga Q1 é 1 picocoulomb. Então se a gente observar, a carga Q2 ela tem muito mais carga, né, elétrica do que a carga Q1. Então isso quer dizer que se eu colocar a carga Q3 próximo de Q2, para que eu consiga fazer com que a força, né, F3, a força F que 1 faz em 3 seja igual à força que 2 faz em 3, eu teria que distanciar a carga Q3 de Q2. Só que à medida que eu fizer isso, eu vou estar diminuindo a força que Q2 exerce Q3, mas em contrapartida eu também vou estar diminuindo a força que Q1 faz em Q3. E se observarmos, eu não vou conseguir, né, em um dado momento, eu não vou conseguir fazer com que as forças em módulo sejam iguais. Por quê? Quanto mais distante Q3 estiver de Q1, menor vai ser a força. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir, a carga Q3 não vai sofrer nenhum tipo de ação da força que Q1 exerce sobre ela. Ou seja, Q1 não vai mais interagir, né, com o Q3.
porém Q2 ainda vai estar lá, né, exercendo uma força, né, a uma certa distância. Por que isso? Se a gente for analisar a definição de força eletrostática, considerando os outros termos, tirando a constância, você vê que a força ela é proporcional, ela é diretamente proporcional. Ela é proporcional à carga, né, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, à medida que eu aumento aqui a distância, eu vou diminuindo a força. Então, se eu vou distanciando aqui, como a carga Q3 ela é 3 vezes maior do que a carga Q1, né, em termos de quantidade de carga, então a força, né, que ela vai exercer aqui vai ser muito maior, né, quando a carga estiver próxima a ela. Então a intensidade da força aqui, Q2 faz em Q3, vai ser muito alta. E devido à distância, a força que Q1 age em Q3 já é muito pequena. Então, mesmo eu não vou conseguir aqui, colocando a carga Q3 nessa posição, não vai ser possível fazer com que o módulo dessas forças sejam iguais. Então, para que possa chegar a uma solução para esse problema, a carga Q3 deverá estar, né, ao lado de Q1. Por quê? Assim eu consigo, né, é possível fazer com que a força que a carga Q2 age em Q3 se iguale em módulo à força que Q1 age em Q3. E aí eu consigo aí obter a minha resultante nula. Então, baseado nisso, baseando-se nessas informações conceituais aí, então chegamos à conclusão que a carga Q3 ela tem que estar posicionada ao lado aqui de Q1. Então vamos colocar aqui, ó, carga Q3 aqui ao lado de Q1. E ela está a uma distância que não é conhecida ainda. Então uma distância aqui, ó, uma distância x, que é a distância que a gente precisa saber para definir aí, né, em que posição a carga tem que estar para que a força resultante seja nula. Então aí agora é a aplicação de fórmula, né? Então a força que a carga 2 faz em Q3 é uma força de atração, né, que é negativo, né? E aqui é uma carga positiva, ó. Então a força que Q2 age em Q3 é uma força de atração, ó. Q2, 3. E a força que a carga 1 exerce na carga 3 é uma força de repulsão. Então, em módulo, F, a força que F2 faz F3, né, tem que ser igual à força que 1 faz em 3. Então, descrevendo aqui as forças, né? Então a força que F1, que a força que 1 faz em 3, que a carga 1 faz em 3, ela é igual a K
vezes Q1 vezes Q3 dividido pela a distância que é x. Vou botar assim, né? X ao quadrado. Isso na direção menos I. Esse I é um vetor unitário, não é um número complexo. E a força, que é a carga 2, faz em 3, vai ser igual a K vezes Q2 vezes Q3 dividido por L mais X ao quadrado na direção I. Dando sequência aqui, então agora que a gente definiu aí as equações da força, né, para cada situação, então e como aqui ficou definido que, então assim, a força, né, que 1 faz em 3, ela é igual a K vezes, que é a constante, né, vezes Q1 vezes Q3 sobre X2, que é essa distância aqui, né. A K que 2 faz em 3 é K vezes Q2 vezes Q3 dividido por L mais X3, que é a distância L mais a X, né, elevado ao quadrado na direção I, né, porque a força está na direção, né, do sentido positivo aí de X. E aqui, como a definição foi que para que a força resultante seja nula, o módulo das forças tem que ser iguais, então vamos igualar aqui o módulo, né, dessas duas forças. Então, a F13 é igual a constante K, Q1, Q3, dividido por x ao quadrado, e vai ser igual... Aqui o sinal de menos não coloquei porque eu estou trabalhando com módulo, né? Então aqui vai ficar igual a K, Q2 vezes Q3 vezes Q3 dividido pela distância, que é L mais X, tudo isso aqui ao quadrado. Observe que aqui eu tenho alguns termos que eu posso simplificar. Então, ó, Q3 aqui, ó, pode ser simplificado por esse aqui. O K é a mesma constante, pode ser simplificado aqui, né? Tudo por 1 aqui. Dá 1. E aí o que resulta é o seguinte: x ao quadrado dividido por L mais X, tudo isso elevado ao quadrado, que é igual... Q2 está aqui, né? Eu fiz uma multiplicação aqui, né, cruzada, né? Então vai ser Q1 dividido por Q2. Aí aqui podemos aplicar aí como aqui tá, os dois termos aqui estão ao quadrado e eu quero tirar esse quadrado para facilitar a minha conta. Então eu vou elevar, na verdade eu vou extrair, né, a raiz quadrada dos dois membros para tirar ali o quadrado. Então aqui eu vou fazer, ó, raiz quadrada desse primeiro termo e raiz quadrada desse aqui. Então eu tenho x dividido por L mais X
é igual a raiz de quadrada de Q1 sobre Q2. Com isso aqui, é possível obter aí o valor de x. Então, dando sequência aí, né? Agora, como a parte agora é mais de cálculo, né? Então, dessa expressão aqui, substitui os valores, né? Vai chegar nessa equação aqui, operando, né? Possível chegar nessa equação aqui. E aí, por fim, o valor de x vai ser igual a 0,136 metros, ou igual, né, a um valor mais aproximado, né, x é aproximadamente igual a 0,14 metros. Lembrando que aí como coordenada, né, que é onde vai ser o posicionamento da carga Q3, vai ser no eixo x, na coordenada menos 0,14, y 0. Então, aqui, né, a carga vai estar posicionada aqui em menos 0,14, y0, e é a posição onde a força de interação, né, exercida aí pelas cargas Q1, Q2 e Q3 é igual a 0. Então espero aí ter conseguido esclarecer a forma de resolução, né? Lembrando que, assim, antes mesmo de realizar os cálculos, né, propriamente dito, é interessante aí conhecer a parte conceitual, né? Porque se não conhecer a parte conceitual, a aplicação do cálculo pode te dar um valor errado, né? Então, qualquer dúvida aí pode falar aí que eu tento esclarecer mais algum detalhe.